Fala aí, galera, tudo bem? Professor Cláudio falando. Estamos na área. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre os períodos arcaicos, o período clássico e o período helenístico durante a Grécia Antiga. O período arcaico ele vai ser caracterizado para o surgimento das principais cidades-estados, ou apólis. As duas principais cidades-estados que é muito relatado nos livros de história são Atenas e Esparta. Atenas vai priorizar o uso do desenvolvimento intelectual, da prática do teatro, da cultura, do estudo, da pesquisa e da democracia principalmente. É considerado o berço da democracia. Que em grego democracia quer dizer o quê? Demo, de povo, né? E kratos quer dizer de soberano. Democracia quer dizer governo soberano do povo. Assim deveria ser, né, gente? Falando no significado, na originalidade, no pé da letra do grego, da linguagem grega. Então, vão ser cidades que vão se desenvolver às margens do Mediterrâneo, um ambiente de mudanças constante, a difusão do uso do ferro, da pedra, da arquitetura em pedra, das construções monumentais, o uso da escrita alfabética, a pintura, a fabricação de artigos em bronze e outras coisas mais. Então, esse território, esse período, é caracterizado por três elementos principais. Um território agrícola, né, onde é ocupado e explorado por camponeses que vão praticar, explorar e plantar e explorar o trigo, a uva, o vinho e o azeite. E vai existir os núcleos urbanos, que é onde existem os templos, as praças para ter reuniões em assembleia, as oficinas de artesãos, as lojas de pequeno comércio e o porto onde se fazia o comércio, né? Através dos portos marítimos. E vai existir também a Acrópole, que era uma construção no alto para ter um controle maior sobre a segurança da cidade. Na Acrópole de Atenas, por exemplo, foi construído o Paternon, que é aquelas construções daquelas pilastras altas, grandes, na cidade lá de Atenas, em homenagem à rainha da cidade Atena, né? Vocês podem ver em escultura, em livros de história, eles colocam muito a construção do Paternon, que é o templo de Atenas, lá na Acrópole, na região mais alta da cidade de Atenas, tem esse templo Paternon em homenagem à deusa da cidade Atena. Então, a partir do século VIII antes de Cristo, vai haver a necessidade da expansão territorial, principalmente para as margens do mar Mediterrâneo e Mar Negro, um pouco mais distante daquela localidade, por alguns motivos. O aumento da utilização de ferro, o aumento da produção agrícola vai aumentar a população, vai haver maior necessidade de produzir alimentos, o endividamento de pequenos proprietários que acaba se tornando escravos dos grandes proprietários maiores, e os interesses em obter mais ferro, né, que é da cultura naquele momento a utilização bastante de ferros. E começando falando especificamente de Atenas, ela vai ser fundada pelos jônios. Os jônios que inicialmente tinham um rei e o poder estava nas mãos da aristocracia, mesmo com a existência do rei. E essa aristocracia era chamada dos eupátridas, os bem-nascidos, os filhos de atenienses, os filhos de pais e mães atenienses. E com o passar do tempo vai se modificando essa forma de governar Atenas. Um dos primeiros governantes que vai estar tomando atitude para
o embrião, o início da democracia vai ser Solon. Ele vai fundar a democracia, ele vai acabar com as escravidões por dívida, ele vai libertar os escravos que estavam presos por dívida, ele vai estabelecer que só os mais ricos poderiam ocupar os cargos, ou seja, vai acabar com a questão da hierarquia. Antes de Solon, os filhos dos bem-nascidos, ou os eupátridas, que ocupavam os cargos mais importantes, ou seja, a questão da hereditariedade, ele vai pôr fim nisso, ele vai criar a questão econômica, ou seja, os mais ricos, a questão econômica que vão poder ocupar os cargos mais importantes. Mas ele também vai criar uma assembleia popular, uma assembleia para o povo. Após ele, vai surgir o governo de Clístenes. O Clístenes, um governante também, ele vai assegurar a participação popular e das cidades nos governos dos órgãos da democracia. Ou seja, ele vai permitir que o povão participe nos governos da cidade, em alguns órgãos políticos da cidade. Então, naturalmente, esses governantes vão começar o quê? A mudar a estrutura política ali de Atenas. Ele vai criar também a Assembleia do Povo, que votava as leis, que escolhia os magistrados e que também decidia onde e como seria gasto o dinheiro público. Vai criar o Conselho dos 500, onde vai ser formado por 500 pessoas, votado para a Assembleia do Povo, para escolher, que seriam escolhidos por sorteio. Eram 500 pessoas que preparavam os projetos para ser votados pela Assembleia do Povo. Membros esses escolhidos por sorteio, era sorteado esses 500. E vai criar o ostracismo. Qual foi o significado do ostracismo no governo de Clístenes? O ostracismo era uma atitude de punição para qualquer cidadão que viesse, de alguma forma, estar ameaçando a democracia ateniense. Ele era mandado para o exterior, para outra localidade, ele era colocado no ostracismo, ele era afastado daquela região durante exatamente 10 anos. E ele também vai criar o quê? Um grupo governamental onde vai incluir também a participação do povão. Ou seja, a cada mudança de governante, eles foram tomando atitudes modificativas para dar mais característica à sociedade democrática. Não é à toa que ali vai ser o berço da democracia. Como vai estar, ou como estava dividida a sociedade naquele período? Os eupátridas, que eram os bem-nascidos, ou os filhos dos jônios, né, que vão ser os fundadores, os metecos, que eram os estrangeiros, e os escravos e as mulheres, tá entendendo? Os metecos eram as pessoas estrangeiras que viviam lá na cidade de Atenas. Além disso, mais à frente um pouquinho, vai começar o período clássico, ou então chamado o século de Périx, que vai ser o próximo governante, que ele vai tomar atitudes para o desenvolvimento maior da cidade de Atenas. Ele vai estimular o desenvolvimento intelectual, ele vai estimular o desenvolvimento artístico, o desenvolvimento do teatro, do estudo, ele promoveu o desenvolvimento econômico, resolveu os conflitos internos, ele vai estabelecer alguns princípios atenienses, que são eles. O princípio da isonomia, que dizia o seguinte:
todo cidadão passou a ter direitos políticos e sociais. O direito da isegoria, que dizia o quê? O que dizia a igualdade da isegoria? Que a igualdade de opinião nas assembleias. Além da isegoria, existiu o direito da isocracia. O que era o direito da isocracia? Que a igualdade de cidadãos em relação às decisões na Assembleia. Então, eram três: a isegoria, igualdade de opinião nas assembleias; a isonomia, todo cidadão passou a ter direitos políticos e sociais; e também a isocracia, que era a igualdade de cidadãos em relação às decisões nas assembleias. Além dessa cidade aí, tem também a cidade espartana, que vai ser caracterizada por uma oligarquia, ou seja, um governo na mão de poucos. Oligarquia quer dizer governo de poucos. Vai ser localizada entre as montanhas, um lugar onde a localização onde não tinha saída para o mar. A Esparta vai ser fundada pelos dórios. Como estava dividida a sociedade espartana politicamente? A Jerusa, que era formada por 30 anciãos com mais de 60 anos, que tinham a função de elaborarem as leis. A Ápela, formada por cidadãos com 30 anos ou mais, que votavam as propostas da Jerusa. A Jerusa vinha com as propostas e o pessoal da Ápela, formada por cidadãos com 30 anos ou mais, votava. E o Eforato, que era formada por 5 membros, os Zéforos, que convocavam, era responsável pela convocação do pessoal, dos soldados para a guerra. Como eu falei para vocês, a Esparta, ela vai priorizar o quê? Ela vai priorizar o investimento físico, o investimento na força física do cidadão espartano. Ele, desde criança, na realidade, desde o ventre da mulher, a mulher vai ser educada para ser uma mulher forte, para dar luz a um bebê forte, para que ele venha ter grandes chances de participar do exército espartano, já que ela vai ser uma cidade que é militarista. Desde criança eram feitos testes para ver a força daquela criança, para ver se realmente ele ia ser capaz de fazer parte do exército espartano, tá entendendo? Mas o que? Jovens eles eram postos a testes físicos. Por exemplo, os jovens eram colocados em penhascos durante um bom período, com pouca comida, para ver se eles resistissem e voltassem para a cidade espartana e fazer parte do exército espartano. Então estavam sempre colocando à prova a sua aptidão física. Além disso, socialmente, a sociedade espartana estava dividida em três grupos. Os espartanos, que eram o pessoal, os descendentes dos dórios, que eram os fundadores da cidade. Eles tinham direito à cidadania, possuíam maiores e melhores terras e ocupavam os cargos políticos e militares. E além dos espartanos existiam os periecos. Quem eram os periecos? Os periecos eram livres, mas sem direito à cidadania, e viviam aos redores de Esparta. E existia também os ilotas. Os ilotas eram descendentes dos messênios, que eram geralmente os povos vencidos e submetidos pelos espartanos. Então, basicamente, eram essas duas cidades, e foram elas as duas cidades-estados que deram característica a essas duas cidades-estados, entenderam? Nesse mesmo contexto, eu vou falar para vocês das guerras que ocorreram nesse período clássico, tá?
período clássico. Duas guerras vão ser de grande importância nesse período, que vai ser a guerra médicas ou pérsicas ou medo-pérsicas, porque os gregos não sabiam separar exatamente quem era persa, quem era do povo dos medos, que viviam às margens das cidades gregas, tanto de Esparta como Atenas. Então, uma principal batalha vai ser o que? A batalha com os persas. Uma das mais conhecidas vai ser a Batalha de Termópilas, a famosa Batalha dos 300, liderada pelo rei Xerxes, ou rei persa Xerxes, que vai enfrentar o exército espartano do Leônidas. O que acontece? Por que os persas vão invadir a Grécia? Porque eles também eram povos conquistadores, estavam sempre se expandindo em busca de novos territórios. E a riqueza dessas duas principais cidades-estados vão atrair os persas. Então, vai haver o que? A unificação dessas cidades. Após o fim da guerra, a Atenas vai propor o quê? A unificação da cidade sob a sua liderança. Essa liderança vai se chamar a Confederação de Delos, que vai ser o que? A Confederação de Delos? A unificação dessas cidades sobre a liderança de Atenas. Isso vai incomodar a Esparta, porque todas as cidades teriam que atender às necessidades militares que Atenas viesse ter e vão contribuir economicamente. Então Atenas vai começar a se destacar economicamente e politicamente. Isso vai desagradar o quê? Os espartanos. O que os espartanos vão fazer? Vão formar também uma confederação. Assim como a Atenas formou a confederação delas, os espartanos vão o quê? Formar a confederação do Peloponeso. E aí vai iniciar a guerra do Peloponeso, que vai ser a guerra entre Esparta e Atenas. Essa guerra vai durar 30 anos. E aí quem vai ganhar? Quem vai ganhar vai ser Esparta. E aí vai implantar o quê? Esparta vai implantar um governo tirânico, um governo autoritário. Após essa batalha, então vai se instituir um governo autoritário, essas guerras também vai contribuir para o quê? Para o enfraquecimento das cidades. As cidades vão se tornar o quê? Vão se tornar muito enfraquecidas, porque toda guerra há um conflito, há um desgaste não só físico, mas político e econômico. E elas vão ficar enfraquecidas. E aí isso vai permitir o quê? Vai permitir que um novo povo venha invadir o território da Grécia Antiga. Esse povo aí vai ser o povo dos macedônicos, sob a liderança de Felipe II. Felipe II vai iniciar a dominação da região da Grécia. Eles estavam sempre às margens da cidade grega. Eles viviam no norte da África e estavam sempre próximo à região grega. E é na Batalha de Queroneia que eles vão dominar efetivamente a região da Grécia, porque eles estavam enfraquecidos, né, devido à guerra do Peloponeso e também à guerra com os persas. Ou seja, em vez deles se unirem depois da guerra com os persas, eles vão brigar entre si. Com a morte de Felipe II, aí o seu filho vai assumir o controle desse domínio sobre a Grécia Antiga. E aí vai começar o período denominado helenístico, que vai desde o século IV ao século I. Alexandre
filho do Felipe, Alexandre, que vai ser denominado Alexandre o Grande. Com Alexandre o Grande, o domínio de Alexandre o Grande, ele vai dar a característica de uma nova cultura naquela região. Ele vai dar a formação da cultura helenística, que vai ser o quê? Vai ser a soma da cultura grega com os povos que o Alexandre vir a conquistar. Ele era um militarista, ele vai expandir o seu território, ele vai sair conquistando a região da África e da Ásia. E então, principalmente, ele vai o quê? Ele vai juntar, vai fazer a junção da cultura grega com esses povos que ele vai conquistar. Ele não matava os seus inimigos, ele até permitia o casamento dos seus chefes militares com mulheres de adversários que foram vencidos por ele. Ele mesmo vai casar com uma mulher de um pai líder de um povo que ele dominou, que ele conquistou, né? E então ele vai o quê? Ele não dizimava a cultura do povo conquistado e ele abstraía, ele somava para ele tomava para ele os seus governados a cultura desse povo, mais a cultura que ele já praticava. Ele vai ser educado por Aristóteles. Aristóteles foi o seu pedagogo, ele era um cara inteligente, militarista, ele vai investir no desenvolvimento artístico também, vai criar a Biblioteca da Alexandria em homenagem a ele. A biblioteca vai ter dezenas, centenas e até milhares de exemplares de livros, tá entendendo? Ele vai investir na matemática, aí que vai surgir Arquimedes, tá entendendo? Vai investir nos filósofos, ele vai ser um cara, porque ele teve uma boa educação, então ele vai priorizar também o investimento nessas questões aí. E aí, como eu repeti, como eu falei, ele vai dando característica uma nova cultura, que é a cultura helenística, que nada mais foi do que a junção da cultura grega com a cultura dos povos dominados por Alexandre na Ásia. A junção dessas duas culturas vai dar característica à cultura que vai ser denominada pelos historiadores de cultura helenística. Quando o Alexandre falece, quando ele vem morrer, o seu reino vai ficar para dividir entre os seus principais generais, que eram 3 ou 4, se eu não me engano, só que esses generais não vão ter a mesma capacidade de domínio, de dominar o território. Então vai enfraquecer aquele território novamente, que vai contribuir para a invasão de um novo povo, que também vai ser de grande importância na cultura dos povos da história antiga, que são os romanos. Mas a história dos romanos a gente pode falar em outro momento, em outro vídeo. E é isso aí. Se gostaram, compartilhem com seus amigos, com seus familiares, se inscrevam e principalmente apertem o sininho, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, um forte abraço. Tchau, tchau.